Olá pessoal, mais um encontro e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de jurisdição. Tecnicamente, o Estado é dividido em três grandes e importantes funções, como nós já vimos em encontros anteriores. Uma destas funções do Estado é a jurisdição, que está relacionada ao poder direcionado a uma parcela do Estado, poder judiciário, para a pacificação dos conflitos. Esta parcela de poder, essa divisão de poder, juntamente com o legislativo e o executivo, ela foi exteriorizada por Montesquieu, ela foi organizada por Montesquieu. Não significa necessariamente ter sido ele o criador, há várias teorias e teses nesse sentido, mas não há dúvida de que Montesquieu acabou exteriorizando, difundindo de maneira mais organizada este conceito em que divide o Estado em três grandes funções: executivo, legislativo e judiciário. E ao judiciário é reservada essa parcela de poder pela qual se aplica o direito ao caso concreto, denominada jurisdição. Então essa fatia do poder, ela possui algumas características, e é isso que a gente vai dar uma conversada agora. A primeira característica da jurisdição, muito importante, é a característica da substitutividade, ou seja, o judiciário, a jurisdição, substitui a vontade das partes e aplica o direito ao caso concreto. Nós depositamos a nossa confiança no órgão estatal para que ele substitua a nossa vontade e resolva os nossos conflitos aplicando a lei ao caso concreto, aplicando princípios de direito, substituindo a nossa vontade e o nosso poder de resolver os nossos conflitos com base no nosso bem entendimento. Então, o judiciário ele substitui a vontade das partes, aplicando a lei, o direito ao caso concreto, com força definitiva e possui inclusive instrumentos de força para fazer valer a sua jurisdição. Aliás, isso também é uma consequência da própria democracia. Nós depositamos parcela das nossas responsabilidades, direitos e defesas nas mãos do Estado. E um dos preços da democracia também pode ser olhado por este ângulo da jurisdição. Viver em democracia significa delegar expressões, delegar forças e vontades e inclusive abdicar de resolver os nossos conflitos por nós mesmos. Então o Estado substitui a nossa vontade de resolver os conflitos e ele o resolve e as pessoas devem respeitar. Então, primeira característica da substitutividade. Segunda característica é a característica da definitividade ou imutabilidade. Quando o Estado, por meio da jurisdição, pacifica os conflitos, ele o faz de maneira definitiva e imutável. É claro que no âmbito de um processo judicial, nós vamos estudar com muita frequência em processo uma gama muito variada de recursos, mas chegará um momento em que essa decisão judicial terá o seu trânsito em julgado e ela será imutável. E ela será definitiva. Então, quando nós abdicamos desse nosso direito de resolver os nossos conflitos por nós mesmos, onde o Estado, portanto, substitui a vontade das partes, nós chegaremos a um momento em que essa decisão judicial será definitiva e imutável. Então, segunda característica que nós estamos trabalhando aqui hoje, da substitutividade ou imutabilidade. Terceira característica, também importante, é a característica da inércia. O Estado, embora tenha esse poder exercido pela jurisdição, caracterizado, distinguido pela jurisdição, ele é, em tese, inerte. E essa característica da inércia diz respeito ao fundamento de que o Estado juiz, que eu faço por meio da jurisdição, só irá atuar quando ele for provocado, porque ele é inerte. Então, para que o judiciário seja movimentado, para que a jurisdição seja exercida, há necessidade, portanto, de uma provocação, porque o judiciário
inerte. É claro que esta característica possui inúmeras variantes e exceções. Há inúmeras situações em que o juiz, o Estado, o juiz, poderá agir de ofício, ou seja, sem provocação. Mas isso fica, por exemplo, no campo das exceções. Como nós estamos estudando aqui jurisdição, nós devemos aqui fundamentar a nossa ideia de que, em regra, o Estado só age mediante provocação. Um exemplo de quando o Estado pode agir de ofício no campo do direito processual, já que nós estamos trabalhando essa disciplina em teoria geral do processo, é no campo da restauração dos autos. Quando, por exemplo, o juiz verificar que um processo desapareceu, ele pode, de ofício, instaurar um procedimento, até mesmo isso está fundamentado lá nos procedimentos especiais do Código de Processo Civil, portanto, uma ação de restauração de autos, em que o juiz, sem ser provocado, ele pode dar início a uma ação dessa natureza e, portanto, iniciar ainda que ninguém provoque. Então, muitas vezes, essa inércia ela é relativizada no campo do estudo da jurisdição. Uma quarta característica importante da jurisdição é a instrumentalidade. O Estado é instrumento de realização de direito material, o direito é instrumento, a jurisdição é instrumento. Essa atividade estatal ela impõe comandos e instrumentos legais para a pacificação dos conflitos e, inclusive, pode fixar sanção em caso de descumprimento. E uma última característica a ser trabalhada nesse encontro de hoje, não menos importante, é a característica da presença da lide, principalmente nos campos, quando estudarmos aqui os aspectos contenciosos de um processo. Então, para que a jurisdição, em regra, seja exercitada, há necessidade de lide, que é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então veja que não basta que haja um conflito de interesse, porque conflitos de interesse nós temos diariamente, né, em todos os campos da nossa vida, familiares, profissionais, esportivos, de lazer. Então, viver em sociedade pressupõe que os nossos interesses sejam a todo momento conflitados. Aliás, isso é até saudável, né? Uma divisão de ideias, pontos de vistas diferentes. Mas é necessário, para que a jurisdição seja exercida, que essa lide, esse conflito de interesse, tenha uma qualificação, tem um plus, e essa qualificação está relacionada ao campo de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. A pretensão está ligada à ideia de um direito não respeitado, de um direito construído, um direito que nasce, e quando essa pretensão ela é resistida, ou seja, a outra parte não admite o seu cumprimento, aí a lide está formada e aí é possível que haja o exercício da jurisdição. Agora, é claro que cada vez mais no campo do direito, essa presença de lide, ela também é flexibilizada, inclusive no campo de jurisdição voluntária, de conciliação, de mediação, onde essas formas atuais e adequadas de pacificação de conflitos estão sendo cada vez mais utilizadas. Então, não necessariamente a jurisdição é sempre utilizada quando há um maciço conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. O próprio executivo tem colocado à disposição instrumentos governamentais de pacificação de conflitos, como portais de pacificação de conflitos, onde há necessidade de resolvermos essas nossas pendências no campo também de outros instrumentos, não necessariamente quando há uma qualificação não resistida, uma pretensão a ser levada mesmo no campo do Poder Judiciário. E aí, ainda sobre jurisdição, é possível que nós falemos um pouquinho também dos princípios relacionados à jurisdição. E o primeiro deles é o princípio da investidura, né? A jurisdição só pode ser exercitada por quem o Estado o investiu. Então, isso é uma matéria que nós iremos trabalhar lá na frente, em Teoria Geral do Processo, em outras disciplinas. Está também relacionado ao campo da distribuição de competências e organização da própria estrutura do Poder Judiciário, mas só pode ter jurisdição aquele órgão ou pessoa que o Estado investiu para tanto.
Então, um exemplo mais clássico como isso é o juiz de direito. Só pode ser juiz de direito e, portanto, exercer a jurisdição quando há uma investidura. E a investidura para o juiz de direito pressupõe tempo de atividade jurídica, aprovação em concurso público com inúmeras fases, mas essa investidura pode se dar no campo também da arbitragem, uma discussão muito grande se a arbitragem seria ou não uma das formas de jurisdição, teria características semelhantes à da jurisdição, mas também formas de ingresso na magistratura por outros critérios, como da indicação do presidente da República para ministros do Supremo Tribunal Federal, os terços em tribunais superiores, os quintos em tribunais regionais federais ou tribunais de justiça. Então, há necessidade dessa investidura, não é qualquer um que pode sair por aí exercitando a jurisdição, há necessidade de que seja investido do Estado nessas funções. Também um outro princípio importante sobre jurisdição, o princípio da aderência ao território ou territorialidade. O juiz deve exercer essa função jurisdicional dentro de um certo território. O juiz brasileiro exerce jurisdição em território brasileiro, e aí também está aliado às regras de competência que iremos estudar no campo do direito processual penal, direito processual do trabalho, processual civil, mas há regras mínimas de competência e a jurisdição ela possui certos limites. Não há nenhum juiz, nenhum magistrado que possui ampla e irrestrita jurisdição. Até mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal não possuem competência para julgar todas as demandas judiciais, por exemplo, que não sejam demandas relacionadas a aspectos constitucionais. Então, há necessidade de observância do princípio da aderência ao território. Um outro princípio importante é o princípio da indelegabilidade. Essas atribuições, digamos assim, do Poder Judiciário só podem ser exercidas pelos órgãos judiciais e elas não podem, evidentemente, serem delegadas, transferidas para outra pessoa. O Poder Judiciário ele é investido e, portanto, eu não posso passar esta minha função para o estagiário, para o assessor, para algum funcionário. Então, o juiz não pode delegar as suas funções, não pode subestabelecer as suas funções. É claro que existem atos ordinatórios, regras distribuídas em resoluções, atos ordinatórios, onde determinados atos mais simples podem ser transferidos para a serventia, para o escrivão, para o diretor, para o chefe de cartório, para servidores, para o assessor, pequenas tarefas, onde há uma flexibilização dessa delegação de atos da jurisdição. Bom, ainda algumas questões importantes a serem discutidas dentro do campo da jurisdição são alguns equivalentes à jurisdição ou outros meios alternativos ou mais adequados também relacionados à jurisdição, mas que não são necessariamente, no sentido mais formal da palavra, equivalentes ao extremo à jurisdição. O primeiro deles é a autotutela, que é a possibilidade da solução do litígio no campo da, digamos assim, justiça privada, né? A própria parte sem interferência, o próprio interessado, sem interferência ou participação do Estado ou de qualquer órgão estatal, resolve os seus conflitos. E também, inclusive, relacionado até ao aspecto da sua própria legítima defesa. Ainda são poucos os exemplos nesse sentido, mas a autotutela, por exemplo, pode ser exemplificada aqui pelo desforço imediato da posse, instrumento lá de direito civil, em que a parte, usando os meios e recursos moderados, de imediato, pode defender a sua posse. É aquele proprietário, por exemplo, que utiliza de um determinado instrumento, até mesmo uma arma, para proteger a sua propriedade, porque não teria condições de esperar a presença do Estado naquela oportunidade. É um instrumento muito utilizado e visto, exemplificado no campo do direito civil, né? A própria legítima defesa lá do direito penal também é um exemplo clássico, né, da autotutela, que é a possibilidade, então, do próprio interessado fazer justiça com as próprias mãos, por ele mesmo resolver e pacificar os seus conflitos. A autocomposição, aí já caminhando por um modelo mais legítimo de pacificação de conflitos, que é a autocomposição, onde as partes chegam a um consenso
e resolve os seus conflitos. Isso pode se dar por meio da transação, de um acordo, de uma submissão, de um tribunal administrativo de pacificação de conflitos, pela arbitragem, que são instrumentos mais, inclusive, adequados de pacificação de conflitos. Conforme nós já conversamos em outras oportunidades, o judiciário chega a um momento de um volume muito grande de distribuição de demandas e certamente no futuro não dará conta, diante do enxugamento da máquina administrativa, do Estado, de servidores, de uma política mais restrita de contenção de gastos, não será um meio, certamente no futuro, adequado e propício para a pacificação de conflitos, prestigiando já de há muito a doutrina, jurisprudência, no sentido de estímulo às partes para que resolvam os seus conflitos com base no acordo, na transação, na submissão, na concordância, na arbitragem, na mediação, na conciliação, que são instrumentos adequados de pacificação de conflitos. E nós teremos já oportunidades de trabalhar isso em outras disciplinas, especialmente em processo civil, as diferenças de conciliação e mediação desses instrumentos que são considerados mais alternativos hoje em dia do que levar a sua demanda sob o crivo de um poder judiciário, de uma contenda judicial, de um processo que pode demorar muito mais do que isso. É uma outra também característica importante, que é a da inevitabilidade. Eu não posso evitar, independentemente da vontade das partes, eu não posso evitar que uma demanda seja processada. O Poder Judiciário é inevitável, salvo evidentemente exceções. Se eu coloco uma cláusula num contrato de arbitragem que essa demanda não será levada ao Poder Judiciário, isso deve ser respeitado, mas em regra, fora destas exceções, o Poder Judiciário não pode ser evitado. Então a jurisdição possui essa característica, ele é inevitável. Uma vez levado, eu não posso dizer eu não quero o Poder Judiciário. Ele é uma força, né? É uma característica do poder estatal, e então as partes não podem evitar, salvo essa exceção já mencionada aqui. Existe também a característica da indeclinabilidade, né? Esse monopólio da jurisdição e os órgãos estatais não podem ser declinados. Eu não posso transferir essa responsabilidade jurisdicional invocada para um outro órgão, eu não posso transferir o Poder Judiciário, por exemplo, para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo ou para qualquer outro órgão. Eu não posso declinar da vontade do poder estatal, e isso está evidentemente relacionado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário é inafastável. Então eu não posso de maneira alguma dizer, olha, para esse tipo de demanda nunca o judiciário vai poder ser usado, né? Porque é princípio constitucional, que nós já estudamos, né, que o Poder Judiciário não pode ser afastado. Ainda no campo do estudo da jurisdição, nós temos uma divisão muito importante que divide a jurisdição em contenciosa e voluntária. Nestes conceitos, a jurisdição contenciosa é aquela mais comum que nós já conhecemos, que possui as características de um processo judicial. Então, toda vez que há lide, conflito de interesse, qualificado por uma pretensão resistida, a jurisdição contenciosa ela possui os requisitos muito mais visuais no campo de vista do estudo da jurisdição. Então, de um lado, jurisdição contenciosa e voluntária. Quais são, portanto, as características dessa jurisdição contenciosa? A presença inequívoca de uma lide, qualificada, um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, a existência de uma ação, um poder, de um exercício, de uma provocação do Poder Judiciário, a existência de partes, parte ativa, autor e réu num processo, a presença necessária de um contraditório, né, o exercício da ampla defesa do contraditório, da oitiva, da participação de uma parte contrária, a existência de um processo judicial, a existência de uma sentença, a formação da coisa julgada de uma sentença e uma atividade essencialmente jurisdicional. Essas são as características de uma jurisdição contenciosa, que é a clássica que nós conhecemos quando nós imaginamos um processo judicial. Por outro lado, nós temos a existência de uma jurisdição voluntária, que diz respeito a interesses comuns, ou seja, todo mundo está
interessado no mesmo provimento judicial. Isso pressupõe a ideia de uma existência de identidade de interesses das duas extremidades, dos dois polos da relação jurídica. Autor e réu querem a mesma coisa, né? Então, interesses comuns, diferente lá da jurisdição contenciosa, né, que há uma lide, um conflito de interesse. Na jurisdição voluntária há interesses comuns. A presença apenas de um requerimento, não necessariamente a existência de uma ação, como acontece na jurisdição contenciosa. A presença de interessados e não necessariamente partes, naquela ideia clássica de interesses conflituosos, de autor e réu, mas de partes, de interessados, né? Não necessariamente contraditório, então não há contraditório, não há interesses diferentes, conflituosos, sem contraditório. Há apenas um procedimento ao invés de um processo judicial. A decisão não é uma sentença necessariamente de mérito, mas é uma decisão homologatória, uma sentença que homologa. Não há existência necessariamente também de coisa julgada e pode ser exercitada inclusive no âmbito de uma atividade administrativa, lá num tribunal de arbitragem, por exemplo. Então, resumindo, os pontos controversos e diferentes da jurisdição contenciosa e voluntária, para resumo final, podem trabalhar a seguinte ideia: na jurisdição contenciosa, há lide; na voluntária, há interesses comuns. Na jurisdição contenciosa, há a existência de uma ação; na jurisdição voluntária, apenas um requerimento. Na contenciosa, a existência de partes; na voluntária, apenas interessados. Na contenciosa, a existência de um processo; na voluntária, um procedimento. Na jurisdição contenciosa, uma sentença, com mérito inclusive, clássica, e na jurisdição voluntária, apenas uma decisão homologatória. Na contenciosa, há necessidade de coisa julgada, e na voluntária não há essa necessidade. E na jurisdição contenciosa, sempre uma atividade jurisdicional, e na voluntária pode inclusive partir de uma atividade administrativa na sua natureza jurídica, mas também é claro que a jurisdição voluntária também partimos da ideia de que pode ser exercitada no campo, por exemplo, do próprio poder judiciário, no próprio poder da jurisdição. Exemplo de jurisdição voluntária é a troca de um nome, a expedição de um alvará de uma determinada quantia que está depositada em nome do falecido, a substituição de um nome vexatório. Então são situações no campo da jurisdição voluntária. Por fim, e a gente não poderia deixar de trabalhar ou fazer menção a essa ideia, há uma discussão, e isso evidentemente é objeto para outra aula, mas que é preciso que se faça menção nesta oportunidade, que diz respeito, dentro do campo de jurisdição, ao assunto do ativismo judicial, que é uma forma mais criativa, participativa, também muito criticada por parte da doutrina, onde o poder judiciário é chamado a resolver determinadas contendas que acabam interferindo, às vezes de maneira muito significativa, na atribuição de poderes e funções de outros entes estatais. É possível se falar no campo do ativismo judicial quando interfere no campo do executivo, é possível falar em interesse e ativismo judicial quando interfere no campo do legislativo, e se dá basicamente quando há um afastamento das funções do poder executivo. Quanto mais o poder executivo e o poder legislativo se afastam de suas funções, mais há o fenômeno do ativismo judicial, em que o judiciário é chamado a suprir essas lacunas. Quanto mais o poder legislativo e o poder executivo exercitam as suas funções, o poder judiciário permanece mais inerte. Mas isso é um conceito muito criticado, existem características do poder jurisdicional relacionadas ao ativismo judicial. Isso está ligado à ideia do momento constitucional e das cartas constitucionais, especialmente a do Brasil de 88, que possui um controle gigantesco de direitos fundamentais, uma carta extensa no artigo 5º de direitos fundamentais individuais, e quando isso é, em tese, levado a questionamento, o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, exercendo o controle de constitucionalidade, acaba necessariamente discutindo questões relacionadas também ao aspecto do direito constitucional, e acaba, de certa forma, também julgando questões, quando provocado, que dizem respeito a talvez funções que seriam também
e com muito mais força de competência do Poder Executivo e do Legislativo. Eu fiz essas menções de maneira muito rápida, porque eu acho que vale a pena um registro dentro da ideia do estudo de jurisdição, trabalhar conceitos necessários de ativismo judicial, mas esse é objeto de uma aula específica. Eu mesmo tenho 3 livros escritos sobre ativismo judicial, é um tema que me debruço de maneira muito frequente sobre ele, mas isso é matéria também para direito constitucional, e a gente vai falar sobre ativismo judicial durante toda a faculdade. Lembrando mais uma vez que esta é uma aula à distância, em EAD. Nós tínhamos aqui um limite de 30 minutos para falar alguma coisa sobre jurisdição, conforme o nosso combinado, e é claro que não é possível esgotar o assunto da jurisdição, tão extenso que numa aula por videoconferência, numa aula gravada em EAD, mas eu espero que apenas estas noções gerais de jurisdição sejam trabalhadas, que é um poder tão importante para todos nós e tão caro a todos nós, e espero que vocês tenham gostado. Obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você nos acompanha, e espero que você continue tendo uma excelente semana. Sigam-nos nos canais, nas aulas, e a gente continua por aqui. Um abraço a todos.